Quando falamos de Carrie, muitas pessoas já pensam em vingança. Mas não é assim que o livro de Stephen King começa, com violência sobrenatural. Na verdade, o livro começa com abandono, sofrimento e irresponsabilidade social. Hoje iremos fazer uma análise aprofundada de Carrie, o livro que consagrou Stephen King. Seja muito bem-vindo a mais um Entre Sombras e Páginas. Hoje nós iremos fazer uma análise mais aprofundada do livro Carrie, do famoso autor Stephen King. Muitos conhecem pelas suas diversas adaptações cinematográficas, mas hoje vamos entender o porquê esse livro, que foi o livro de estreia, o livro de lançamento desse autor, ele foi perturbador na sua época e até os dias atuais continua incomodando. Um dos primeiros pontos que devemos observar é a escolha perturbadora de Stephen King na forma de contar o seu enredo. O livro é construído como uma autópsia social. Ele é feito através de relatórios oficiais, trechos de livros fictícios, depoimentos, testemunhos. Desde as primeiras páginas, nós sabemos que algo terrível está sendo relatado. Algo terrível aconteceu. E o que o mestre do terror está tentando mostrar não é o quê, é o porquê isso acontece. E essa estrutura vai retirando qualquer glamour da violência. Tudo já deu errado. E agora precisamos compreender como isso aconteceu. Quando nós vamos lendo o livro, percebemos uma diferenciação na descrição da Carrie. Em nenhum momento ela é descrita como estranha, não para o leitor. Isso é um verdadeiro preconceito que é colocado pelos próprios personagens que encaram a Carrie. Ela é descrita como desinformada. Ela não entende o próprio corpo, não entende o mundo, nem entende o que está acontecendo com ela. Eu não estou falando dos seus poderes telecinéticos. Eu estou falando da própria puberdade. Isso foi algo que a mãe a priva por conta da sua visão de mundo. A sua psicologia ela é marcada por uma falta de educação emocional, um isolamento extremo, um desenvolvimento interrompido. A famosa cena do vestiário não é apenas cruel, ela é um momento em que a ignorância vira terror. O sangue não representa essa violência, mas representa todo o abandono que Carrie passa. De sua forma magistral, Stephen King escreve a escola como uma engrenagem social. Não existe apenas um agressor. Existe uma estrutura que permite. Os professores começam até a tentar ajudar, mas foram durante muitos anos omissos. Permitiram que aquilo ali continuasse. Eu falo isso de forma até certa propriedade por ser professor. É um papel nosso intervir. Não permitir que os alunos passem por esse tipo de sofrimento e reconhecer sinais que isso possa estar acontecendo. As punições que foram feitas tardiamente aos agressores, elas não curam as feridas que Carrie já estava. A culpa sempre deslocada. O livro deixa claro, a violência não se sustentou sozinha. Ela precisou de plateia.
O silêncio coletivo é o maior personagem desse livro. O silêncio de quem não fez nada e permitiu que isso chegasse a tal ponto. E se a escola é um horror público, a casa de Carrie era um horror íntimo. Margaret White, a mãe da Carrie, não é apenas uma fanática, ela é uma ideologia viva. Uma coisa que é interessante é a figura do pai da Carrie. Quando você assiste os filmes, as suas adaptações, às vezes passa a impressão que ele abandonou a casa, mas lendo o livro você descobre que, na verdade, ele falece antes da Carrie. E que a própria mãe da Carrie não sabia que estava grávida. Na verdade, se culpa como se a Carrie fosse um símbolo do seu pecado. Então, as passagens bíblicas são totalmente distorcidas, tanto que se você for tentar fazer referências diretas à Bíblia, você percebe que não há coerência. Ela coloca castigos como prova de amor, a sexualidade como um pecado absoluto, a própria visão do corpo. Carrie não pode chegar na puberdade. A puberdade, o desenvolvimento dela, seria um sinal que ela está em pecado. Carrie aprende que existir é errado, que o corpo é sujo e sentir é pecado. O sobrenatural surge nesse terreno. Então, esse desenvolvimento vai fazendo a Carrie se sentir cada vez mais incomodada por esse isolamento. E ela começa a perceber que ela tem dons. Dons que se manifestam desde a sua infância em momentos de ruptura. A Carrie não tem controle dos seus poderes. Ela até tenta entender, ela pega alguns livros, mas lembrando que a mãe coloca aquilo como se fosse algo demoníaco, o que faz a Carrie se sentir mais e mais culpada por aquilo que ela possui, reprimindo ainda mais as suas emoções. Então, esses poderes não chegam como um dom, mas um sintoma. Eles aparecem quando todas as outras formas de comunicação falham, sejam em casa, seja na escola. Pequenos eventos ocorrem que mostram que ela não possui um controle sobre eles, mas sim são seus momentos de total ruptura psicológica, emocional, física até. São as suas emoções reprimidas transbordando. O clímax, o momento do baile, não é o triunfo, é a quebra da Carrie. É o momento que ela quebra totalmente. A famosa cena do baile, que foi tão replicada em outras obras, até talvez uma certa homenagem trágica, mostra que o sistema falha com Carrie. Eu não vou falar o final do livro, mas é um final mais trágico que poderia ter para ela. Essa edição da Suma, aqui a câmera, traz uma introdução que o King explica de onde veio a sua inspiração para escrever. E você entende que foi uma inspiração extremamente triste, mas que a gente compreende por que a Carrie é um livro trágico. O livro foi adaptado 3 vezes para o cinema. Um pouco depois de ter lançado o livro, 2 anos logo depois de ter lançado o livro, que, como eu falei, foi o estrondo para Stephen King, Brian De Palma, ele adapta e transforma a Carrie em uma tragédia operística, uma ênfase visual, uma erotização do horror.
uma cena final memorável. É poderosa, mas suaviza a crítica social do livro. Já no início dos anos 2000 tem uma adaptação para a TV. Não vou citar a continuidade chamada Maldição de Carrie. Podemos falar depois sobre adaptações, já que foge completamente do livro. Mas em 2003, 2002 nós temos uma adaptação para a TV. Tenta ser mais fiel ao texto. Uma estrutura investigativa, menos estilizada e até mesmo porque o orçamento é menor. Porém, o maior foco às características psicológicas. Funciona melhor como literatura sociológica, mas perde seu impacto simbólico, até mesmo por falta de recursos visuais. Nós temos a fatídica adaptação 2013. Eu digo fatídica pois é fraco como adaptação, suaviza muito, porém atualiza o bullying, trazendo o fator das redes sociais, a violência digital, a exposição constante, mas tira o peso do isolamento. Carrie hoje nunca seria tão sozinha quanto no livro. Talvez pudéssemos pensar um pouco mais, até como seria Carrie, um contexto de redes sociais. Para finalizar o nosso vídeo, Carrie não é um livro sobre poderes, é sobre negligência. É sobre o que pode acontecer quando a sociedade prefere rir, punir ou rezar, em vez de cuidar. Stephen King não escreveu um monstro. Ele escreve um espelho para nós enxergarmos a sociedade. E talvez o motivo de Carrie ainda incomodar tanto seja simples. Porque, no fundo, ele nunca foi uma história sobrenatural. É real. Incomoda. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, coloque no seu comentário qual foi a melhor adaptação de Carrie na sua opinião. Se você já leu o livro, se você percebe as diferenças entre Carrie do livro e das adaptações. Se você quer comprar esse livro, o link estará no comentário ou na descrição do nosso vídeo. Apoie o canal da sua melhor maneira. Se você está gostando do conteúdo, deixe seu comentário, diga como podemos melhorar. E eu quero ter o próximo encontro aqui com você. Iremos falar um pouco sobre a vida e outras obras de Stephen King, o rei do terror. Até a próxima.